Na sexta-feira, o pastor que pregou foi o pastor Fernando. Ele pregou em 1 Coríntios 15, 12 e 19. No sábado, quem pregou foi o pastor Alex, aqui de Campinas mesmo. O pastor Fernando de São Paulo, o pastor Alex aqui de Campinas. E o pastor Alex pregou em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 1 a 11. Mas eles não se conversaram. Hoje de manhã, o pastor Renato pregou em Mateus, no Evangelho. E tanto o pastor Fernando quanto o pastor Renato falaram sobre a importância da ressurreição na vida cotidiana da gente. E o pastor Alex, então, ontem, enfatizou a importância e a veracidade da ressurreição de Cristo. E se Deus me permitir, eu quero terminar a conferência, então, esses dias, em Mateus 24, do 1 ao 6. E é com base numa pergunta que nós vamos terminar. Mas antes do texto, queria agradecer a todos que vieram. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda, por você estar aqui. Você que pode estar conosco desde a sexta-feira. Claro, teve a maior bênção. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos ler a sua palavra em Lucas 24. Ó Deus, como Tu és glorioso, santo e bendito. Como Tu tens cuidado desta igreja e de todas as pessoas que aqui estão, daquelas que congregam aqui, daquelas que congregam em outros lugares. Mas nós podemos testemunhar vividamente que a graça do Senhor tem sido maior do que nós, maior do que nossos problemas, maior do que nossos pecados, maior do que tudo. E tem sido suficiente para nos manter de pé, rumo ao lar celestial. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra agora, ao nosso coração. E que ela possa realmente, ó Deus, encontrando guarida, operar de tal modo que haja transformação em tudo em nós, na maneira de pensar e agir para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Venhamos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Preste atenção no versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Amém. Deus assentar. É daí que vem nossa meditação. Por gentileza, preste bastante atenção. Tá bom? O pessoal do coral está terminando de tirar a veste, já está entrando e assentando silenciosamente. Então dá para você ficar bem ligado aqui nesse restinho de celebração de paz, não é? De ressurreição de Cristo. Ele não está aqui. E se ele não está aqui, onde ele está então? Onde ele está então? Ele não está aqui, disseram os varões. Vocês estão procurando ele aqui, mas ele não está aqui. Então onde ele está? Aquela manhã daquele primeiro dia da semana marcaria e mudaria a vida daquelas mulheres e dos discípulos para sempre. Mas eles ainda não sabiam disso. Ainda não. Na verdade, aquele dia, aquilo que eles iriam ver e experimentar, mudaria não só a vida deles, mas mudaria a história do mundo para sempre. A história seria dividida em 2 a partir de agora. Mas eles ainda não sabem disso. Eles vão provar isso. E por um fato poderoso, mas descrito, e é isso que me chama tanta atenção no Senhor, de maneira simples. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Sabe, irmãos, muitas conversinhas, sabe aquelas conversinhas de canto, de salão?
aquele bochicho que sai na vizinhança. Muita conversa, muita teoria saiu naquela época com respeito a essa declaração do desaparecimento do corpo de Jesus. Chegou-se a afirmar que os inimigos do Senhor haviam roubado o seu corpo, pegado o seu corpo. Mas se fosse assim, posteriormente, eles apresentariam o próprio corpo como um triunfo, dizendo: vocês que afirmam que ele ressuscitou, mentira, olha o corpo aqui. Mas eles nunca apresentaram. Os próprios soldados, como nós aprendemos hoje de manhã, os próprios guardas, na verdade, acusaram os discípulos de Jesus, não é? Dizendo: os discípulos é que roubaram o corpo do Senhor do túmulo. Mas a Escritura deixa tão claro que aqueles homens estavam com tanto medo e tão desanimados desde que Cristo havia morrido, que eles não tinham força nem para sair de casa. Eles estavam trancafiados. Tanto que quem foi ver lá o túmulo no domingo de manhã foram as mulheres. Estavam com medo. Eles não tinham condições de fazer isso. Além do mais, tinha guarda cuidando do sepulcro, aquela pedra enorme. Era impossível. Então, apenas uma explicação para o corpo de Jesus não estar no túmulo é evidente e veio da boca de quem não mente. Aqueles anjos santos: ele não está aqui, ressuscitou. Mas onde ele está então? Ele não está aqui, ressuscitou. Se ele não está no túmulo como os demais mortais, como Buda, Maria, Maomé, onde ele está então? Onde? Em primeiro lugar, veja o versículo 5. Porque buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Onde está ele então? Ele está entre os vivos. Está entre os vivos. Note bem. Está entre os vivos. Observe o que a palavra de Deus diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais, por mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem, alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, a mim, Paulo, como um abortivo. Se não bastasse isso, que já seria suficiente, note, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E aconteceu que, indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se apresentou junto a eles e ia com eles. Ele não está aqui. Onde ele está então? Está entre os vivos. Está entre aqueles que vivem. Jesus não está entre os mortos, porque mortos é um lugar de vencidos, mas Jesus é o vencedor. Mortos é lugar de momentâneos, mas Jesus é eterno. Mortos são lugares de pessoas carentes de salvação, mas Jesus é o Salvador. Ele não está entre os mortos, ele vive. E se você perguntar a qualquer outro líder, sabe onde o corpo desses líderes religiosos vão estar? Qualquer um deles? Entre os mortos. Mas Jesus não. Ele está entre os que vivem. Por que ele está entre os vivos? Primeiro, porque ele é o Criador da vida. Está escrito: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Irmãos, Ele é o Criador da vida, a própria vida. Segundo, Ele é a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso está entre os vivos. Jesus é a própria vida. Quando Deus criou no criado o mundo e tudo o que nele há,
Deus Pai operava a criação, o Espírito preservava a criação, e o Filho gerava a criação. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você olhar lá para Gênesis, está escrito assim: disse Deus, produza a terra erva verde, e a terra produziu. Quando Deus o Pai disse produza, essa expressão, essa voz que saiu, essa ação era o Filho operando a criação. Mas ele não é só autor da vida física, é o autor da vida eterna. Por isso ele pode dizer: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem a vida em si mesmo. E terceiro, porque ele venceu o poder da morte. Diz a palavra: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que se diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida sobre a morte. Amém. Ele não está aqui porque ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele está entre os vivos. É por isso que ele pode dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém. É por isso que ele pode dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que foi dito pelo próprio Jesus. Jesus, o Deus de quem... Aliás, foi dito por Paulo: Jesus, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, Jesus esteve comigo. Ele não é Deus de mortos, irmãos. Ele é Deus de vivos. Está entre os vivos. Ele não está aqui no sepulcro. Onde ele está então? Está entre os vivos. Segundo lugar, onde ele está então? Está no céu. Está no céu. Veja os versículos de 50 a 52 aí de Lucas capítulo 24. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E acontecendo que abençoando-os, ele se apartou deles. Note que coisa mais linda. Que maravilha. Teu coração não treme quando você lê isso? Olha aí. Se apartou deles e foi elevado ao céu. E um dos outros evangelhos diz: e assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai. Jesus está no céu, na casa do Pai, à destra de Deus. Por um pouco de tempo ele esteve aqui, em corpo presente, mas agora voltou ao lar. Marcos enfatiza isso. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O Evangelho de João nos deixa isso mais claro, com a promessa ainda da sua vinda. João 14, Jesus claramente disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E foi. E estará preparando cada dia um lugar para aquele que crê. Querido, Jesus não está num túmulo gélido. Seu corpo não se desintegrou como os outros demais. Ele está no céu com um corpo glorioso. As marcas, os pregos, as cicatrizes. Quando Tomé pediu provas de que era Jesus, ele mostrou as mãos e os pés e disse: Tomé, põe a mão aqui, teu dedo. João 20, 27. E Jesus foi visivelmente ao céu diante dos discípulos. Olha o que diz Atos: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões se colocaram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim há de vir, do mesmo modo como o viste vir. Querido, Jesus está no céu, destra do Pai. Pergunte a um seguidor de Maomé: onde está Maomé? Onde é que ele está?
eu sei onde meu Jesus está. Jesus. Agora, por que é tão importante Jesus estar no céu? Por que é tão importante a ascensão de Cristo? Primeiro, porque ele demonstra que as promessas de Deus são confiáveis. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar. E foi. E foi mesmo. Cada vez que você ler a promessa de Deus para a sua vida, na palavra, aquilo que diz a seu respeito, não seja incrédulo como Tomé. Seja crente. Acredite, confie, descanse, espere, entregue. Aquele que prometeu é fiel, é poderoso, irmãos, para cumprir o que prometeu. Segundo, porque ela permitiu que Jesus recuperasse a glória que tinha com o Pai antes de descer aqui. Quando Jesus desceu, ele esvaziou-se. Mas agora, quando ele ressuscita em poder e glória e vai para o Pai, a plenitude da sua glória é retomada, por assim dizer. Terceiro, porque ela permitiu que Jesus assumisse a função de nosso advogado junto ao Pai. Eu gosto demais daquele texto de 1 João, que diz aos filhinhos, que diz assim: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Ou, graças a Deus, né? Temos um advogado. Preste atenção, junto ao Pai. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não só pelos nossos, pelos do mundo inteiro. Querido, quando você peca, é um peso na vida. Mas quando a gente lembra que há um advogado junto ao Pai, puxa, que paz invade o nosso coração. Quarto, porque ela é a garantia de que Jesus retornará com poder para levar a sua igreja para lá. Lá para o céu. Quando ele disse: eu vou preparar um lugar, ele foi para o céu, e é para o céu que ele foi, e é para lá que eu vou. Amém. E é para lá que você que creu vai também. Amém. É certo que no arrebatamento as pessoas não verão a gente subir. Porque será? Mas ainda que elas não vejam, nós veremos a nossa chegada lá. Glória a Deus. E nós o veremos, diz 1 João, como ele é. Vencedor. O Senhor, vestido de glória e majestade. Que delícia, irmãos. Que prazer, irmãos. Que privilégio. Ah, se você não tem essa certeza, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você não creu nesse Jesus ainda? Só Ele pode levar você a morar no céu. Só Ele pagou esse preço que te pode levar e garantir sua ida para lá. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então? Primeiro, entre os vivos. Segundo, está no céu, é nosso advogado. Terceiro, não está aqui. Onde Ele está então? Versos 25 a 29 de Lucas 24. E Ele lhes disse, eram aqueles dois que estavam no caminho para Emaús. Jesus chegou perto deles e disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. Então eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Preste atenção agora. E ele entrou para ficar com eles. Ele não está aqui. Onde é que ele está então? Ele está na vida daqueles que o recebem. Está na vida daqueles que o recebem. O Evangelho de João é mais enfático nessa questão. O que está ilustrado em Lucas está afirmado em João, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Preste atenção, aos que o receberam. Jesus habita na vida de quem o recebe.
Jesus não invade a vida de ninguém. Ele nunca vai pegar você pelo colarinho, amarrar uma corda no seu pescoço e te arrastar. Ainda que o poder do Evangelho é mais do que suficiente para isso. Jesus não engana com falsas promessas. Não. Jesus entra na vida de quem o recebe. Mas o que significa receber Jesus? Primeiro, significa reconhecer nele o que ele afirma ser. E o que Jesus afirma ser? João 1:1. Ele diz: eu sou Deus. E ponto. Amém. É isso que ele disse. Eu sou Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Pronto, simples. Quando Jesus disse que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, está lembrando o fato de que Jesus não foi admitido como sendo Deus verdadeiro pelos judeus. Aliás, ele foi jogado numa cruz porque disse ser Deus e foi acusado de blasfêmia. Então, receber Jesus Cristo é crer que Ele é Deus. E sabe, seus nomes na Bíblia testificam que Ele é Deus. Pai da eternidade, príncipe da paz, por exemplo. Seus milagres também o fazem, demonstrando o seu poder sobre a criação, sobre a morte, sobre a doença, sobre o coração endurecido. Seus escritos não deixam dúvidas. Seus seguidores afirmaram: Ele é Deus. Receber Jesus, preste bem atenção, é por crer ou deixar de crer nessa verdade que você vai morar no céu ou no inferno. Leve a sério. Leve bem a sério que Deus está mostrando a você esta noite. Jesus afirmou ser Deus. Recebê-lo é crer que Ele é Deus. Segundo, receber Jesus significa depositar a sua total confiança nele como Deus Salvador da sua alma. Por que Ele é o Salvador? De maneira bem simples, porque Ele deu a sua vida para pagar o preço que o Pai exigia para o perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. E essa vida não está em outro, está em Jesus Cristo. Amém. Ele é o autor desta vida. Note o que diz: pois também Cristo foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado em espírito. Isso significa que você está salvo só porque Ele foi morto na cruz? Não. Significa que o preço foi pago, mas você precisa admitir na sua vida que é pecador, precisa arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus como Deus e seu Salvador, e que a dívida que Ele pagou na cruz foi suficiente para dar a você, então, se você crer, o perdão dos seus pecados. Terceiro, receber Jesus significa então admitir que Ele é Deus. Receber esse Deus como o seu Salvador pessoal. E terceiro, significa submeter-se a uma vida completamente de fidelidade, de entrega, de consagração a Ele. Então o que crê que Jesus é Deus, confia a Jesus sua alma e dedica-se a servi-lo fielmente, é o compromisso interior e exterior de seguir a Cristo. Note, então Ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Crer em Jesus, receber Jesus é crer que Ele é Deus, é crer que Ele é o Salvador de sua alma, e é então a submeter-se a Ele fielmente, arrependido, para que você possa ganhar o perdão, a vida eterna, a salvação de hoje em diante. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então? Primeiro, está entre os vivos.
porque Ele é a própria vida. Segundo, está no céu, porque Ele é o advogado. Terceiro, porque Ele está na vida daquele que o recebeu, daquele que crê. Está entre os vivos, está no céu, está na vida do que crê. Onde está Jesus? Está escondido. Jesus está vivo. Essa é a verdade, esse é o Evangelho, este é o poder da ressurreição. Morte foi vencida. A vitória está garantida ao que crê. Agora, pense na sua vida. E eu vou terminar com esse apelo, por assim dizer. Olhe para o seu coração, sinceramente. Olhe para a sua maneira de viver. Olhe para o seu dia a dia. O que diria você a seu próprio respeito? Não eu que não te conheço direito. Não alguém que mora no outro bairro. Não alguém que mora com você. Mas você mesmo, o que diria a seu próprio respeito? Será que você diria, Ele está aqui? Ele está aqui em mim. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele vive na minha vida. Será que você poderia dizer isso hoje? Olhando para a sua vida. Ou será que você vai ter que admitir, queira Deus que se Ele não estiver, você admita. Você terá que dizer, Ele não está aqui. Eu nunca o recebi, nunca o confessei como Deus, nunca criei nele como Senhor e Salvador, nunca declarei a minha fidelidade só a Ele. Eu vivo perambulando por este mundo e nada mais. Nem sei para onde vai a minha alma quando eu for chamado deste mundo. Agora você acha que depois de tudo que você ouviu cantado e pregado, não está mais na hora, não está mais do que na hora de você crer e receber e seguir a Jesus de todo o seu coração? Você acha que já não passou da hora de tomar uma decisão de uma vez e seguir a Jesus Cristo? Quer dizer que hoje é sua hora. Deus trouxe você aqui para salvar a sua alma. Venha Jesus Cristo agora. Entregue seu coração a Ele e Ele viverá em sua vida. Vamos curvar as nossas frontes para que nós possamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pense um pouquinho no que você ouviu. A celebração da ressurreição de Cristo não termina hoje não. Mas ela pode ter sido apenas uma Páscoa a mais para você. Amanhã volta tudo à normalidade. Você quer mesmo que a sua vida continue assim? Que está no céu e que entra na vida daquele que crê. Por que não olhar para Ele agora? Admitir teus pecados e crer nele com todo o seu coração. O que é que te impede de vir a Jesus? Oh, eu clamo ao seu coração. Não permita que nenhum obstáculo, que nenhum pensamento impeça você de entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje à noite. Ele está chamando você. O Evangelho, acima de tudo, é um chamado à salvação. Venha Cristo, agora mesmo, venha. Venha Jesus, Ele está vivo e quer dar vida à sua alma, dar sentido à sua vida, dar endereço na eternidade certo ao seu destino. Ele quer dar a você a paz que seu coração busca e não acha neste mundo. Ele quer dar a você a alegria que você tem tentado encontrar em tantas situações e não consegue. Ele quer dar a você a esperança segura que nem governo, nem um time de futebol, nem um parente, ninguém pode dar. Jesus dá. Ele é a esperança viva. Ele enche o coração de esperança do que crê. Creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador hoje.
Na sexta-feira, o pastor que pregou foi o pastor Fernando. Ele pregou em 1 Coríntios 15, 12 e 19. No sábado, quem pregou foi o pastor Alex, aqui de Campinas mesmo. O pastor Fernando de São Paulo, o pastor Alex aqui de Campinas. E o pastor Alex pregou em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 11. Mas eles não se conversaram. Hoje de manhã o pastor Renato pregou em Mateus, no Evangelho. E tanto o pastor Fernando quanto o pastor Renato falaram sobre a importância da ressurreição na vida cotidiana da gente. E o pastor Alex, então, ontem, enfatizou a importância e a veracidade da ressurreição de Cristo. E se Deus me permitir, eu quero terminar a conferência, então, esses dias, em Mateus 24, do 1 ao 6. E é com base numa pergunta que nós vamos terminar. Mas antes do texto, queria agradecer a todos que vieram. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda, por você estar aqui. Você que pode estar conosco desde a sexta-feira. Claro, teve a maior bênção. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos ler a sua palavra em Lucas 24. Ó Deus, como Tu és glorioso, santo e bendito. Como Tu tens cuidado desta igreja e de todas as pessoas que aqui estão, daquelas que congregam aqui, daquelas que congregam em outros lugares. Mas nós podemos testemunhar vividamente que a graça do Senhor tem sido maior do que nós, maior do que nossos problemas, maior do que nossos pecados, maior do que tudo. E tem sido suficiente para nos manter de pé, rumo ao lar celestial. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra agora, ao nosso coração. E que ela possa realmente, ó Deus, encontrando guarida, operar de tal modo que haja transformação em tudo em nós, na maneira de pensar e agir para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Venhamos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Preste atenção no versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Amém. Deus assentar. É daí que vem nossa meditação. Por gentileza, preste bastante atenção, tá bom? O pessoal do coral está terminando de tirar a veste, já está entrando e assentando silenciosamente. Então dá para você ficar bem ligado aqui nesse restinho de celebração de paz, não é? De ressurreição de Cristo. Ele não está aqui. E se ele não está aqui, onde ele está então? Onde ele está então? Ele não está aqui, disseram os varões. Vocês estão procurando ele aqui, mas ele não está aqui. Então onde ele está? Aquela manhã daquele primeiro dia da semana marcaria e mudaria a vida daquelas mulheres e dos discípulos para sempre. Mas eles ainda não sabiam isso. Ainda não. Na verdade, aquele dia, aquilo que eles iriam ver e experimentar, mudaria não só a vida deles, mas mudaria a história do mundo para sempre. A história seria dividida em 2 a partir de agora. Mas eles ainda não sabem disso. Eles vão provar isso. E por um fato poderoso, mas descrito, e é isso que me chama tanta atenção no Senhor, de maneira simples. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Sabe, irmãos, muitas conversinhas, sabe aquelas conversinhas de canto, de salão?
aquele bochicho que sai na vizinhança. Muita conversa, muita teoria saiu naquela época com respeito a essa declaração do desaparecimento do corpo de Jesus. Chegou-se a afirmar que os inimigos do Senhor haviam roubado o seu corpo, pegado o seu corpo. Mas se fosse assim, posteriormente, eles apresentariam o próprio corpo como um triunfo, dizendo: vocês que afirmam que ele ressuscitou, mentira, olha o corpo aqui. Mas eles nunca apresentaram. Os próprios soldados, como nós aprendemos hoje de manhã, os próprios guardas, na verdade, acusaram os discípulos de Jesus, não é? Dizendo: os discípulos é que roubaram o corpo do Senhor do túmulo. Mas a Escritura deixa tão claro que aqueles homens estavam com tanto medo e tão desanimados desde que Cristo havia morrido, que eles não tinham força nem para sair de casa. Eles estavam trancafiados. Tanto que quem foi ver lá o túmulo no domingo de manhã foram as mulheres. Estavam com medo. Eles não tinham condições de fazer isso. Além do mais, tinha guarda cuidando do sepulcro, aquela pedra enorme. Era impossível. Então, apenas uma explicação para o corpo de Jesus não estar no túmulo é evidente e veio da boca de quem não mente. Aqueles anjos santos, ele não está aqui, ressuscitou. Mas onde ele está então? Não está aqui, ressuscitou. Se ele não está no túmulo como os demais mortais, como Buda, Maria, Maomé, onde ele está então? Onde? Em primeiro lugar, veja o versículo 5. Porque buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Onde está ele então? Ele está entre os vivos. Está entre os vivos. Note bem. Está entre os vivos. Observe o que a palavra de Deus diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem, alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro, a mim, Paulo, como um abortivo. Se não bastasse isso, que já seria suficiente, note, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E aconteceu que, indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se apresentou junto a eles e ia com eles. Ele não está aqui. Onde ele está então? Está entre os vivos. Está entre aqueles que vivem. Jesus não está entre os mortos, porque mortos é um lugar de vencidos, mas Jesus é o vencedor. Mortos é lugar de momentâneos, mas Jesus é eterno. Mortos são lugares de pessoas carentes de salvação, mas Jesus é o Salvador. Ele não está entre os mortos, ele vive. E se você perguntar a qualquer outro líder, sabe onde o corpo desses líderes religiosos não está? Qualquer um deles? Entre os mortos. Mas Jesus não. Ele está entre os que vivem. Por que ele está entre os vivos? Primeiro, porque ele é o Criador da vida. Está escrito. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Irmãos, Ele é o Criador da vida, a própria vida. Segundo, Ele é a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso está entre os vivos. Jesus é a própria vida. Quando Deus criou no criado o mundo e tudo o que nele há,
Deus Pai operava a criação, o Espírito preservava a criação, e o Filho gerava a criação. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você olhar lá para Gênesis, está escrito assim: disse Deus, produza a terra erva verde, e a terra produziu. Quando Deus o Pai disse produza, essa expressão, essa voz que saiu, essa ação era o Filho operando a criação. Mas ele não é só autor da vida física, é o autor da vida eterna. Por isso ele pode dizer: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem a vida em si mesmo. E terceiro, porque ele venceu o poder da morte. Diz a palavra: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que se diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida sobre a morte. Amém. Ele não está aqui porque ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele está entre os vivos. É por isso que ele pode dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém. É por isso que ele pode dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que foi dito pelo próprio Jesus. Jesus, o Deus de quem... foi dito por Paulo: Jesus, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, Jesus esteve comigo. Ele não é Deus de mortos, irmãos. Ele é Deus de vivos. Está entre os vivos. Ele não está aqui no sepulcro. Onde ele está então? Está entre os vivos. Segundo lugar, onde ele está então? Está no céu. Está no céu. Veja os versículos de 50 a 52 aí de Lucas capítulo 24. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E acontecendo que abençoando-os, ele se apartou deles. Note que coisa mais linda. Que maravilha. Você não, teu coração não treme quando você lê isso? Olha aí. Se apartou deles e foi elevado ao céu. E um dos outros evangelhos diz: e assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai. Jesus está no céu, na casa do Pai, à destra de Deus. Por um pouco de tempo ele esteve aqui, em corpo presente, mas agora voltou ao lar. Marcos enfatiza isso. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O Evangelho de João nos deixa isso mais claro, com a promessa ainda da sua vinda. João 14, Jesus claramente disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E foi. E estará preparando cada dia um lugar para aquele que crê. Querido, Jesus não está num túmulo gélido. Seu corpo não se desintegrou como os outros demais. Ele está no céu com um corpo glorioso. As marcas, os pregos, as cicatrizes. Quando Tomé pediu provas de que era Jesus, ele mostrou as mãos e os pés e disse: Tomé, põe a mão aqui, teu dedo. João 20, 27. E Jesus foi visivelmente ao céu diante dos discípulos. Olha o que diz Atos: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões se colocaram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim há de vir, do mesmo modo como o vistes ir. Querido, Jesus está no céu, destra do Pai. Pergunte a um seguidor de Maomé: onde está Maomé? Onde é que ele está?
Não sei. Não sei. E também sei onde meu Jesus está. Jesus. Agora, por que é tão importante Jesus estar no céu? Por que é tão importante a ascensão de Cristo? Primeiro, porque ele demonstra que as promessas de Deus são confiáveis. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar. E foi. E foi mesmo. Cada vez que você ler a promessa de Deus para a sua vida, na palavra, aquilo que diz a seu respeito, não seja incrédulo como Tomé. Seja crente. Acredite, confie, descanse, espere, entregue. Aquele que prometeu é fiel, é poderoso, irmãos, para cumprir o que prometeu. Segundo, porque ela permitiu que Jesus recuperasse a glória que tinha com o Pai antes de descer aqui. Quando Jesus desceu, ele esvaziou-se. Mas agora, quando ele ressuscita em poder e glória e vai para o Pai, a plenitude da sua glória é retomada, por assim dizer. Terceiro, porque ela permitiu que Jesus assumisse a função de nosso advogado junto ao Pai. Eu gosto demais daquele texto de 1 João, que diz aos filhinhos, que diz assim: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Ou, graças a Deus, né? Temos um advogado. Preste atenção, junto ao Pai. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não só pelos nossos, pelos do mundo inteiro. Querido, quando você peca, é um peso na vida. Mas quando a gente lembra que há um advogado junto ao Pai, puxa, que paz invade o nosso coração. Quarto, porque ela é a garantia de que Jesus retornará com poder para levar a sua igreja para lá para o céu. Quando ele disse: eu vou preparar um lugar, ele foi para o céu, e é para o céu que ele foi, e é para lá que eu vou. Amém. E é para lá que você que creu vai também. Amém. É certo que no arrebatamento as pessoas não verão a gente subir. Porque será? Mas ainda que elas não vejam, nós veremos a nossa chegada lá. Glória a Deus. E nós o veremos, diz 1 João, como ele é. Vencedor. O Senhor, vestido de glória e majestade. Que delícia, irmãos. Que prazer, irmãos. Que privilégio. Ah, se você não tem essa certeza, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você não creu nesse Jesus ainda? Só Ele pode levar você a morar no céu. Só Ele pagou esse preço que te pode levar e garantir sua ida para lá. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então? Primeiro, entre os vivos. Segundo, está no céu, é nosso advogado. Terceiro, não está aqui. Onde Ele está então? Veja os versos 25 a 29 de Lucas 24. E Ele lhes disse, eram aqueles dois que estavam no caminho para Emaús. Jesus chegou perto deles e disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que quem ia para mais longe. Então eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Preste atenção agora. E ele entrou para ficar com eles. Ele não está aqui. Onde é que ele está então? Ele está na vida daqueles que o recebem. Está na vida daqueles que o recebem. O Evangelho de João é mais enfático nessa questão. O que está ilustrado em Lucas está afirmado em João, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Preste atenção, aos que o receberam.
Jesus habita na vida de quem o recebe. Jesus não invade a vida de ninguém. Ele nunca vai pegar você pelo colarinho, amarrar uma corda no seu pescoço e te arrastar. Ainda que o poder do Evangelho é mais do que suficiente para isso. Jesus não engana com falsas promessas. Não. Jesus entra na vida de quem o recebe. Mas o que significa receber Jesus? Primeiro, significa reconhecer nele o que ele afirma ser. E o que é que Jesus afirma ser? João 1:1. Ele diz: eu sou Deus. E ponto. Amém. É isso que ele disse. Eu sou Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto, simples. Quando Jesus disse que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, está lembrando o fato de que Jesus não foi admitido como sendo Deus verdadeiro pelos judeus. Aliás, ele foi jogado numa cruz porque disse ser Deus e foi acusado de blasfêmia. Então, receber Jesus Cristo é crer que Ele é Deus. E sabe, seus nomes na Bíblia testificam que Ele é Deus. Pai da eternidade, príncipe da paz, por exemplo. Seus milagres também o fazem, demonstrando o seu poder sobre a criação, sobre a morte, sobre a doença, sobre o coração endurecido. Seus escritos não deixam dúvidas. Seus seguidores afirmaram: Ele é Deus. Receber Jesus, preste bem atenção, é por crer ou deixar de crer nessa verdade que você vai morar no céu ou no inferno. Leve a sério. Leve bem a sério que Deus está mostrando a você esta noite. Jesus afirmou ser Deus. Recebê-lo é crer que Ele é Deus. Segundo, receber Jesus significa depositar a sua total confiança nele como Deus Salvador da sua alma. Por que Ele é o Salvador? De maneira bem simples, porque Ele deu a sua vida para pagar o preço que o Pai exigia para o perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. E essa vida não está em outro, está em Jesus Cristo. Amém. Ele é o autor desta vida. Note o que diz: pois também Cristo foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzirmos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado em espírito. Isso significa que você está salvo só porque Ele foi morto na cruz? Não. Significa que o preço foi pago, mas você precisa admitir na sua vida que é pecador, precisa arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus como Deus e seu Salvador, e que a dívida que Ele pagou na cruz foi suficiente para dar a você, então, se você crer, o perdão dos seus pecados. Terceiro, receber Jesus significa então admitir que Ele é Deus. Receber esse Deus como o seu Salvador pessoal. E terceiro, significa submeter-se a uma vida completamente de fidelidade, de entrega, de consagração a Ele. Então o que crê que Jesus é Deus, confia a Jesus sua alma e dedica-se a servi-lo fielmente, é o compromisso interior e exterior de seguir a Cristo. Note, então Ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Crer em Jesus, receber Jesus é crer que Ele é Deus, é crer que Ele é o Salvador de sua alma, e é então a submeter-se a Ele fielmente, arrependido, para que você possa ganhar o perdão, a vida eterna, a salvação de hoje em diante. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então?
Primeiro, está entre os vivos, porque Ele é a própria vida. Segundo, está no céu, porque Ele é o advogado. Terceiro, porque Ele está na vida daquele que o recebeu, daquele que crê. Está entre os vivos, está no céu, está na vida do que crê. Onde está Jesus? Está escondido. Jesus está vivo. Esta é a verdade, este é o Evangelho, este é o poder da ressurreição. Morte foi vencida. A vitória está garantida ao que crê. Agora, pense na sua vida. E eu vou terminar com esse apelo, por assim dizer. Olhe para o seu coração, sinceramente. Olhe para a sua maneira de viver. Olhe para o seu dia a dia. O que diria você a seu próprio respeito? Não eu que não te conheço direito. Não alguém que mora no outro bairro. Não alguém que mora com você. Mas você mesmo, o que diria a seu próprio respeito? Será que você diria, Ele está aqui? Ele está aqui em mim? Ele é o meu Deus? Ele é o meu Senhor? Ele é o meu Salvador? Ele vive na minha vida? Será que você poderia dizer isso hoje? Olhando para a sua vida? Ou será que você vai ter que admitir, queira Deus que se Ele não estiver, você admita? Você terá que dizer, Ele não está aqui. Eu nunca o recebi, nunca o confessei como Deus, nunca criei nele como Senhor e Salvador, nunca declarei a minha fidelidade só a Ele. Eu vivo perambulando por este mundo e nada mais. Nem sei para onde vai a minha alma quando eu for chamado deste mundo. Agora você acha que depois de tudo que você ouviu cantado e pregado, não está mais na hora, não está mais do que na hora de você crer e receber e seguir a Jesus de todo o seu coração? Você acha que já não passou da hora de tomar uma decisão de uma vez de seguir a Jesus Cristo? Quer dizer que hoje é sua hora. Deus trouxe você aqui para salvar a sua alma. Venha Jesus Cristo agora. Entregue seu coração a Ele e Ele viverá em sua vida. Vamos curvar as nossas frontes para que nós possamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Pense um pouquinho no que você ouviu. A celebração da ressurreição de Cristo não termina hoje, não. Mas ela pode ter sido apenas uma Páscoa a mais para você. Amanhã volta tudo à normalidade. Você quer mesmo que a sua vida continue assim? Que está no céu e que entra na vida daquele que crê. Por que não olhar para Ele agora? Admitir teus pecados e crer nele com todo o seu coração. O que é que te impede de vir a Jesus? Oh, eu clamo ao seu coração. Não permita que nenhum obstáculo, que nenhum pensamento impeça você de entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje à noite. Ele está chamando você. O Evangelho, acima de tudo, é um chamado à salvação. Venha Cristo, agora mesmo, venha. Venha Jesus, Ele está vivo e quer dar vida à sua alma, dar sentido à sua vida, dar endereço na eternidade certo ao seu destino. Ele quer dar a você a paz que seu coração busca e não acha neste mundo. Ele quer dar a você a alegria que você tem tentado encontrar em tantas situações e não consegue. Ele quer dar a você a esperança segura que nem governo, nem um time de futebol, nem um parente, ninguém pode dar. Jesus dá. Ele é a esperança viva. Ele enche o coração de esperança do que crê. Creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador.
Na sexta-feira, o pastor que pregou foi o pastor Fernando. Ele pregou em 1 Coríntios 15, 12 e 19. No sábado, quem pregou foi o pastor Alex, aqui de Campinas mesmo. O pastor Fernando de São Paulo, o pastor Alex aqui de Campinas. E o pastor Alex pregou em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 11. Mas eles não se conversaram. Hoje de manhã, o pastor Renato pregou em Mateus, no Evangelho. E tanto o pastor Fernando quanto o pastor Renato falaram sobre a importância da ressurreição na vida cotidiana da gente. E o pastor Alex, então, ontem, enfatizou a importância e a veracidade da ressurreição de Cristo. E se Deus me permitir, eu quero terminar a conferência, então, esses dias, em Mateus 24, do 1 ao 6. E é com base numa pergunta que nós vamos terminar. Mas antes do texto, queria agradecer a todos que vieram. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda, por você estar aqui. Você que pode estar conosco desde a sexta-feira. Claro, teve a maior bênção. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos ver a sua palavra em Lucas 24. Ó Deus, como Tu és glorioso, santo e bendito. Como Tu tens cuidado desta igreja e de todas as pessoas que aqui estão, daquelas que congregam aqui, daquelas que congregam em outros lugares. Mas nós podemos testemunhar vividamente que a graça do Senhor tem sido maior do que nós, maior do que nossos problemas, maior do que nossos pecados, maior do que tudo. E tem sido suficiente para nos manter de pé, rumo ao lar celestial. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra agora, ao nosso coração. E que ela possa realmente, ó Deus, encontrando guarida, operar de tal modo que haja transformação, que tudo em nós, na maneira de pensar e agir para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Venhamos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Preste atenção no versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Amém. Deus assentar. Daí que vem nossa meditação. Por gentileza, preste bastante atenção. Bom, o pessoal do coral está terminando de tirar a veste, já está entrando e assentando silenciosamente. Então dá para você ficar bem ligado aqui nesse restinho de celebração de paz, não é? De ressurreição de Cristo. Ele não está aqui. E se ele não está aqui, onde ele está então? Onde ele está então? Ele não está aqui, disseram os varões. Vocês estão procurando ele aqui, mas ele não está aqui. Então onde ele está? Aquela manhã daquele primeiro dia da semana marcaria e mudaria a vida daquelas mulheres e dos discípulos para sempre. Mas eles ainda não sabiam disso. Ainda não. Na verdade, aquele dia, aquilo que eles iriam ver e experimentar, mudaria não só a vida deles, mas mudaria a história do mundo para sempre. A história seria dividida em 2 a partir de agora. Mas eles ainda não sabem disso. Eles vão provar isso. E por um fato poderoso, mas descrito, e é isso que me chama tanta atenção no Senhor, de maneira simples. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Sabe, irmãos, muitas conversinhas, sabe aquelas conversinhas de canto, de salão?
aquele bochicho que sai na vizinhança. Muita conversa, muita teoria saiu naquela época com respeito a essa declaração do desaparecimento do corpo de Jesus. Chegou-se a afirmar que os inimigos do Senhor haviam roubado o seu corpo, pegado o seu corpo. Mas se fosse assim, posteriormente, eles apresentariam o próprio corpo como um triunfo, dizendo: vocês que afirmam que ele ressuscitou, mentira, olha o corpo aqui. Mas eles nunca apresentaram. Os próprios soldados, como nós aprendemos hoje de manhã, os próprios guardas, na verdade, acusaram os discípulos de Jesus, não é? Dizendo: os discípulos é que roubaram o corpo do Senhor do túmulo. Mas a Escritura deixa tão claro que aqueles homens estavam com tanto medo e tão desanimados desde que Cristo havia morrido, que eles não tinham força nem para sair de casa. Eles estavam trancafiados. Tanto que quem foi ver lá o túmulo no domingo de manhã foram as mulheres. Estavam com medo. Eles não tinham condições de fazer isso. Além do mais, tinha guarda cuidando do sepulcro, aquela pedra enorme. Era impossível. Então, apenas uma explicação para o corpo de Jesus não estar no túmulo é evidente e veio da boca de quem não mente. Aqueles anjos santos: ele não está aqui, ressuscitou. Mas onde ele está então? Não está aqui, ressuscitou. Se ele não está no túmulo como os demais mortais, como Buda, Maria, Maomé, onde ele está então? Onde? Em primeiro lugar, veja o versículo 5. Porque buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Onde está ele então? Ele está entre os vivos. Está entre os vivos. Note bem. Está entre os vivos. Observe o que a palavra de Deus diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem, alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro a mim, Paulo, como um abortivo. Se não bastasse isso, que já seria suficiente, note: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E aconteceu que, indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se apresentou junto a eles e ia com eles. Ele não está aqui. Onde ele está então? Está entre os vivos. Está entre aqueles que vivem. Jesus não está entre os mortos, porque mortos é um lugar de vencidos, mas Jesus é o vencedor. Mortos é lugar de momentâneos, mas Jesus é eterno. Mortos são lugares de pessoas carentes de salvação, mas Jesus é o Salvador. Ele não está entre os mortos, ele vive. E se você perguntar a qualquer outro líder, sabe onde o corpo desses líderes religiosos não está? Qualquer um deles? Entre os mortos. Mas Jesus não. Ele está entre os que vivem. Por que ele está entre os vivos? Primeiro, porque ele é o Criador da vida. Está escrito: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Irmãos, Ele é o Criador da vida, a própria vida. Segundo, Ele é a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso está entre os vivos. Jesus é a própria vida. Quando Deus criou, criado o mundo e tudo o que nele há, Deus Pai operava a criação.
O Espírito preservava a criação e o Filho gerava a criação. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você olhar lá para Gênesis, está escrito assim: disse Deus, produza a terra erva verde. E a terra produziu. Quando Deus, o Pai, disse produza, essa expressão, essa voz que saiu, essa ação, era o Filho operando a criação. Mas ele não é só autor da vida física, é o autor da vida eterna. Por isso ele pode dizer: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem a vida em si mesmo. E terceiro, porque ele venceu o poder da morte. Diz a palavra: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que se diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida sobre a morte. Amém. Ele não está aqui porque ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele está entre os vivos. É por isso que ele pode dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém. É por isso que ele pode dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que foi dito pelo próprio Jesus. Jesus, o Deus de quem... foi dito por Paulo: Jesus, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, Jesus esteve comigo. Ele não é Deus de mortos, irmãos. Ele é Deus de vivos. Está entre os vivos. Ele não está aqui no sepulcro. Onde ele está então? Está entre os vivos. Segundo lugar, onde ele está então? Está no céu. Está no céu. Veja os versículos de 50 a 52 aí de Lucas capítulo 24. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E acontecendo que abençoando-os, ele se apartou deles. Note que coisa mais linda. Que maravilha. Você não, teu coração não treme quando você lê isso? Olha aí. Se apartou deles e foi elevado ao céu. E um dos outros evangelhos diz: e assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai. Jesus está no céu, na casa do Pai, à destra de Deus. Por um pouco de tempo ele esteve aqui, em corpo presente, mas agora voltou ao lar. Marcos enfatiza isso. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O Evangelho de João nos deixa isso mais claro, com a promessa ainda da sua vinda. João 14, Jesus claramente disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E foi. E estará preparando cada dia um lugar para aquele que crê. Querido, Jesus não está num túmulo gélido. Seu corpo não se desintegrou como os outros demais. Ele está no céu com um corpo glorioso. As marcas, os pregos, as cicatrizes. Quando Tomé pediu provas de que era Jesus, ele mostrou as mãos e os pés e disse: Tomé, põe a mão aqui, teu dedo. João 20, 27. E Jesus foi visivelmente ao céu diante dos discípulos. Olha o que diz Atos: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões se colocaram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim há de vir, do mesmo modo como o viste vir. Querido, Jesus está no céu, destra do Pai. Pergunte a um seguidor de Maomé: onde está Maomé? Onde é que ele está? Eu sei.
que é tão importante Jesus estar no céu? Por que é tão importante a ascensão de Cristo? Primeiro, porque ele demonstra que as promessas de Deus são confiáveis. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar. E foi. E foi mesmo. Cada vez que você ler a promessa de Deus para a sua vida, na palavra, aquilo que diz a seu respeito, não seja incrédulo como Tomé. Seja crente. Acredite. Confie. Descanse. Espere. Entregue. Aquele que prometeu é fiel. É poderoso, irmãos, para cumprir o que prometeu. Segundo, porque ela permitiu que Jesus recuperasse a glória que tinha com o Pai antes de descer aqui. Quando Jesus desceu, ele esvaziou-se. Mas agora, quando ele ressuscita em poder e glória e vai para o Pai, a plenitude da sua glória é retomada, por assim dizer. Terceiro, porque ela permitiu que Jesus assumisse a função de nosso advogado junto ao Pai. Eu gosto demais daquele texto de 1 João, que diz aos filhinhos, que diz assim: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Ou, graças a Deus, né? Temos um advogado. E, preste atenção, junto ao Pai. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, pelos do mundo inteiro. Querido, quando você peca, é um peso na vida. Mas quando a gente lembra que há um advogado junto ao Pai, puxa, que paz invade o nosso coração. Quarto, porque ela é a garantia de que Jesus retornará com poder para levar a sua igreja para lá. Lá para o céu. Quando ele disse: eu vou preparar um lugar, ele foi para o céu, e é para o céu que ele foi, e é para lá que eu vou. E é para lá que você que creu vai também. Amém. É certo que no arrebatamento as pessoas não verão a gente subir. Porque será? Mas ainda que elas não vejam, nós veremos a nossa chegada lá. Glória a Deus. E nós o veremos, diz 1 João, como ele é. Vencedor. O Senhor, vestido de glória e majestade. Que delícia, irmãos. Que prazer, irmãos. Que privilégio. Ah, se você não tem essa certeza, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você não creu nesse Jesus ainda? Só Ele pode levar você a morar no céu. Só Ele pagou esse preço que te pode levar e garantir sua ida para lá. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então? Primeiro, entre os vivos. Segundo, está no céu, é nosso advogado. Terceiro, não está aqui. Onde Ele está então? Versos 25 a 29 de Lucas 24. E ele lhes disse, eram aqueles dois que estavam no caminho para Emaús. Jesus chegou perto deles e disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que quem ia para mais longe. Então eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, que já é tarde e o dia declina. Preste atenção agora. E ele entrou para ficar com eles. Ele não está aqui. Onde é que ele está então? Ele está na vida daqueles que o recebem. Está na vida daqueles que o recebem. O Evangelho de João é mais enfático nessa questão. O que está ilustrado em Lucas está afirmado em João, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Preste atenção, aos que o receberam. Jesus habita na vida de quem o recebe. Jesus não invade a vida de ninguém. Ele nunca vai pegar você pelo colarinho, amarrar uma corda no seu pescoço e te arrastar.
ainda que o poder do Evangelho é mais do que suficiente para isso. Jesus não engana com falsas promessas. Não. Jesus entra na vida de quem o recebe. Mas o que significa receber Jesus? Primeiro, significa reconhecer nele o que ele afirma ser. E o que Jesus afirma ser? João 1:1. Ele diz: eu sou Deus. E ponto. Amém. É isso que ele disse. Eu sou Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto, simples. Quando Jesus disse que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, está lembrando o fato de que Jesus não foi admitido como sendo Deus verdadeiro pelos judeus. Aliás, ele foi jogado numa cruz porque disse ser Deus e foi acusado de blasfêmia. Então, receber Jesus Cristo é crer que Ele é Deus. E sabe, seus nomes na Bíblia testificam que Ele é Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, por exemplo. Seus milagres também o fazem, demonstrando o seu poder sobre a criação, sobre a morte, sobre a doença, sobre o coração endurecido. Seus escritos não deixam dúvidas. Seus seguidores afirmaram: Ele é Deus. Receber Jesus, preste bem atenção, é por crer ou deixar de crer nessa verdade que você vai morar no céu ou no inferno. Leve a sério. Leve bem a sério que Deus está mostrando a você esta noite. Jesus afirmou ser Deus. Recebê-lo é crer que Ele é Deus. Segundo, receber Jesus significa depositar a sua total confiança nele como Deus Salvador da sua alma. Por que Ele é o Salvador? De maneira bem simples, porque Ele deu a sua vida para pagar o preço que o Pai exigia para o perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. E essa vida não está em outro, está em Jesus Cristo. Amém. Ele é o autor desta vida. Note o que diz: pois também Cristo foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado em espírito. Isso significa que você está salvo só porque Ele foi morto na cruz? Não. Significa que o preço foi pago, mas você precisa admitir na sua vida que é pecador, precisa arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus como Deus e seu Salvador, e que a dívida que Ele pagou na cruz foi suficiente para dar a você, então, se você crer, o perdão dos seus pecados. Terceiro, receber Jesus significa então admitir que Ele é Deus, receber esse Deus como o seu Salvador pessoal. E terceiro, significa submeter-se a uma vida completamente de fidelidade, de entrega, de consagração a Ele. Então, o que crê que Jesus é Deus, confia a Jesus sua alma e dedica-se a servi-lo fielmente, é o compromisso interior e exterior de seguir a Cristo. Note, então Ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Crer em Jesus, receber Jesus é crer que Ele é Deus, é crer que Ele é o Salvador de sua alma, e é então a submeter-se a Ele fielmente, arrependido, para que você possa ganhar o perdão, a vida eterna, a salvação de hoje em diante. Ele não está aqui, disseram os anjos. Onde Ele está então? Primeiro, Ele está entre os vivos, porque Ele é a própria vida. Segundo, está no céu, porque Ele é o advogado. Terceiro,
Porque ele está na vida daquele que o recebeu, daquele que crê. Está entre os vivos, está no céu, está na vida do que crê. Onde está Jesus? Está respondido. Jesus está vivo. Essa é a verdade, esse é o Evangelho, este é o poder da ressurreição. Morte foi vencida. A vitória está garantida ao que crê. Agora, pense na sua vida. E eu vou terminar com esse apelo, por assim dizer. Olhe para o seu coração, sinceramente. Olhe para a sua maneira de viver. Olhe para o seu dia a dia. O que diria você a seu próprio respeito? Não é eu que não te conheço direito. Não é alguém que mora no outro bairro. Não é alguém que mora com você. Mas você mesmo, o que diria a seu próprio respeito? Será que você diria, Ele está aqui? Ele está aqui em mim. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele vive na minha vida. Será que você poderia dizer isso hoje? Olhando para a sua vida. Ou será que você vai ter que admitir, queira Deus que seja Deus tiver, você admita. Você terá que dizer, Ele não está aqui. Eu nunca o recebi, nunca o confessei como Deus, nunca criei nele como Senhor e Salvador, nunca declarei a minha fidelidade só a Ele. Eu vivo perambulando por este mundo e nada mais. Nem sei para onde vai minha alma quando eu for chamado deste mundo. Agora você acha que depois de tudo que você ouviu cantado e pregado, não está mais na hora, não está mais do que na hora de você crer e receber e seguir a Jesus de todo o seu coração? Você acha que já não passou da hora de tomar uma decisão de uma vez de seguir a Jesus Cristo? Quer dizer que hoje é sua hora. Deus trouxe você aqui para salvar a sua alma. Venha a Jesus Cristo agora. Entregue seu coração a Ele e Ele viverá em sua vida. Vamos curvar as nossas frontes para que nós possamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Pense um pouquinho no que você ouviu. A celebração da ressurreição de Cristo não termina hoje não. Mas ela pode ter sido apenas uma Páscoa a mais para você. Amanhã volta tudo à normalidade. Você quer mesmo que a sua vida continue assim? Que está no céu e que entra na vida daquele que crê. Por que não olhar para Ele agora? Admitir teus pecados e crer nele com todo o seu coração. O que é que te impede de vir a Jesus? Oh, eu clamo ao seu coração. Não permita que nenhum obstáculo, que nenhum pensamento impeça você de entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje à noite. Ele está chamando você. O Evangelho, acima de tudo, é um chamado à salvação. Venha Cristo, agora mesmo, venha. Venha Jesus, Ele está vivo e quer dar vida à sua alma, dar sentido à sua vida, dar endereço na eternidade certo ao seu destino. Ele quer dar a você a paz que seu coração busca e não acha neste mundo. Ele quer dar a você a alegria que você tem tentado encontrar em tantas situações e não consegue. Ele quer dar a você a esperança segura que nem governo, nem um time de futebol, nem um parente, ninguém pode dar. Jesus dá. Ele é a esperança viva. Ele enche o coração de esperança do que crê. Creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador.